Quando a ética muda de acordo com a visão de cada pessoa, o grupo ela se torna elástica. Esse conceito vem ganhando espaço nas discussões sobre o que é certo e errado no comportamento humano. Aloysio é microempresário e tem de lidar todos os dias com inúmeras leis trabalhistas, fiscais, sanitárias. Apesar do peso da burocracia, faz questão de cumprir todas elas. Eu acho que se você está dentro da lei, fazendo as coisas direitinho, você fica mais tranquilo. E eu quero chegar e deitar e dormir sossegado e não ter a preocupação à noite do que eu estou fazendo de errado. Comportamentos assim deveriam ser a regra, mas estão mais para a exceção. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial com 1.048 jovens de 14 a 24 anos mostrou que o conceito de ética é elástico no Brasil. Para 90%, a sociedade brasileira é pouco ou nada ética. 55% disseram que é impossível ser ético o tempo todo e que poderiam agir de forma antiética se ninguém fosse prejudicado. 57% consideraram os familiares pouco ou nada éticos. E os amigos foram vistos desta forma por 74%. Eu acredito que o brasileiro, de forma geral, não é um cidadão ético. Falta muita educação no Brasil. Se nas coisas mais simples ninguém respeita a lei, quando ele chegar ao poder, ele vai seguir exatamente a mesma coisa. Muita coisa é errada em pequena proporção. Eu não sei se eu ficar presidente eu vou meter a mão também, né? A neurociência também ajuda a explicar a falta de comportamento ético de alguns brasileiros. Valores morais, a diferença entre o certo e o errado, são aprendidos ao longo da vida do indivíduo como uma linguagem. Se em determinado momento eles falham, é porque não foram aprendidos direito, ou porque desrespeitá-los passou a ser mais vantajoso do que segui-los à risca. Então, o que nos breca? Justamente o conjunto da ética, a formação ética dos valores, dizendo sim, é mais recompensador, mas, por outro lado, prejudica um número maior ou prejudica algum semelhante, né? Então, não é indicado, apesar de ser mais recompensador. Muitas coisas chamam a atenção aí nessa pesquisa e até, assim, é bastante preocupante, né? As pessoas apontam aí muitos familiares como pessoas não éticas e muito menos os amigos, né? Eu fico muito feliz de ver uma pesquisa dessa e uma divulgação desse tema feita pelo Ético, que foi onde eu presidi e criei, né? Eu criei o Instituto de Ética Concorrencial, que na verdade fala da concorrência desleal entre empresas que, por exemplo, uma empresa sonega imposto, né? Faz uma coisa totalmente antiética e para o consumidor abaixa o preço. Aí para o consumidor olha e fala, que bacana, esse produto é mais barato, mas não sabe que a empresa está fazendo mais barato porque sonegou ou não cumpriu todas as leis. Agora, essa questão aqui é muito interessante, porque ela vem do seguinte, a ética, ela é uma coisa assim, primeiro, do indivíduo, pessoal, minha, cada um tem um balizador próprio, que é confrontado dentro da sua moral e da sua escala de valores ao longo da sua vida, que você vai construindo por educação, exemplo de família, as coisas que você aprende na escola, ela vai sendo confrontada com a ética da sociedade. A sociedade tem também um conjunto de valores que você sai da regra, foge ou não, usa, por exemplo, para o carro em lugares que é só para carro, para pessoas com deficiência física, então você vai para o carro, ninguém está olhando. Então, a sociedade não está me incriminando, eu vou lá e cometo uma faltinha de ética que eu acho que é pequena, porque para mim... E aí é que vem esse balizador, essa escala de valores que cada um de nós tem que ter. E aonde você tem alguma flexibilidade. Eu costumo dizer, Ricardo, não sei, às vezes as pessoas até falam, eu já vi gente dizendo, não, a ética é uma coisa dura, rígida, reta. Não, a ética é como um bambu. Você tem o bambu está ali, ele flexiona, mas ele sabe exatamente que se você soltar, onde é o eixo dele. Ele vai um pouco para lá, pode ir um pouco para cá, e às vezes essa, vamos dizer que se chama aqui de flexibilidade, ou a ética elástica, ela é, de fato, se você for 100% é muito difícil. Você tem que ter um eixo e uma escala de valores que lhe é dada, que você confronta o tempo inteiro, não pode fugir muito dessa escala. Essa é aquela questão que você não tem como fugir. Por exemplo, a lei é um balizador, né? Olha, eu acho que é chocante os números, né? Porque
tem uma dialética, de fato, entre o que o sujeito, sabendo que é o comportamento ético, não me parece que seja uma questão de falta de consciência. O sujeito, ele sabe o que é o valor, sabe o que é um comportamento ético. Agora, quando ele não reconhece um comportamento ético na família ou nos amigos, 74% indicou que acha que os amigos não são éticos. Cara, o que acontece? Ele gera uma justificativa para ele deixar de ser ético, porque na medida em que ele reconhece que todo o jogo em torno dele, dos familiares, o seu círculo aos próximo, amigos, né? não são éticos, bom, por que vou ser eu ético? Então, eu diria que tem um mecanismo aí estranho que é... Pois não. Não, é que tem, o William Germano fala assim, você falou, justifica então porque o meu círculo não é ético, e ele coloca assim, como pode haver ética em uma sociedade onde o governo é antimoral? Então, mas é isso que não, mas olha, esse que é o círculo complicado, tá certo? Porque não dá para toda hora reconhecer, esse eu acho que é o limite desse, que eu estava comentando aí. Fica com muita indignação. Quando o sujeito vai ficando muito indignado, ele começa a justificar qualquer coisa. Então, assim, por isso que me chamou a atenção e esse é o argumento que eu estava tentando desenvolver. Se você começa a reconhecer, ou parte de um princípio de que a sociedade inteira não é ética, de que o problema é do brasileiro, você está gerando um colchão, uma justificativa para você não ser ético. Então, aí é um círculo que a gente não sai mais. E acreditar que não vai mudar, né? Porque essa pesquisa diz isso também, que 56% dos jovens diz que a sociedade sempre será antiética, não importa o que se faça, Mas né? essa é a preocupação. Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Esse é o grande perigo. Né? E é um perigo que a juventude ache isso, porque o que a gente pode, inclusive, pontuar é que as novas gerações têm que vir com outros conceitos, com outra escala de valores. Quem dá muito a escala de valores é a família. É na família que você constrói essa escala de valores e o que pode ou o que não pode. Você não pode chegar em casa e falar para o seu filho, olha, não pode fazer isso. E aí você vai lá, não pode falar mentira em nada. Aí ligam para você, não, fala que eu não estou. Eu saí. Pô, mas pai, você não falou que não pode falar mentira? Como que tá? Então, tem algumas coisas que tem que tomar muito cuidado em como você ensina. Não, e o último ponto, essa coisa de achar que o único que são antiéticos são os políticos, de novo, é um mecanismo de defesa para o sujeito começar a argumentar, bom, se ele não é, eu também não preciso ser. Não tem nada a ver. Se ele não é, problema dele, você tem que ser. Então, essa sociedade brasileira está entrando num círculo complicado. Depois vem esses malucos de Bolsonaro querer fazer medidas dessa que estão querendo propor aí. Porque é um círculo que a gente precisa tomar cuidado. Achar que o problema está no outro é muito fácil, é muito cômodo. Apontar o dedo para o outro é muito fácil.